Quero dizer que hoje tenho a honra de receber aqui no nosso podcast Fala Comigo, o Dr. Wilson Coroçal. Ele é advogado aqui brasiliense, ex-juiz e ex-procurador. Dr. Wilson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Queria que o senhor ficasse à vontade para se apresentar aí para o nosso público. Ô Neto, eu que agradeço a gentileza. Meu nome é Wilson Coroçal, eu sou brasiliense e exerci vários cargos públicos, entre eles auxiliar judiciário, oficial de justiça em Brasília, juiz de direito em Macapá e promotor de justiça aqui. E mesmo sendo filho de família humilde, Deus me abençoou e eu pude passar também para juiz de direito aqui em Brasília em segundo lugar e também para promotor de justiça no estado do Amapá. E trabalho na justiça há muitos anos e graças a Deus tive essa oportunidade de galgar quase todas as etapas, né? Se eu tivesse assumido a magistratura aqui em Brasília, eu já seria desembargador. Muito legal, uma carreira de sucesso, né? Mas vamos começar aqui. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor já foi candidato a deputado federal nas últimas eleições, salvo engano, né? Ainda tem pretensão política para as próximas eleições? Eu vou ser sincero, eu fui candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais, mas se as urnas eletrônicas persistirem, eu não vou participar. Então o senhor é contra a urna eletrônica? Totalmente contra. Então eu não acredito nas urnas eletrônicas e esse é um dos temas que nós vamos tratar aqui agora. Eu creio que elas escolhem quem elas bem entendem e Sim. não quem o povo brasileiro pretende escolher. A gente vai falar sobre isso. E agora me diz uma coisa, uma pergunta aqui intrigante. O senhor tentou se candidatar pelo PSOL. O senhor já foi de esquerda? Na época que você fez umas perguntas maravilhosas que aí me dá uma oportunidade também magnífica de esclarecer isso. Deve ter uns 25 anos atrás, quando nós não sabíamos dessa ideologia. Então, eu me filiei ao PSOL para disputar naquele ano, mas graças a Deus, até mesmo a candidatura, o registro dela foi cassado e eu não saí candidato pelo PSOL. Funciona assim, Mas o que fez o senhor mudar de ideologia? Não é questão de mudar de ideologia. Naquela ocasião, pelo menos com relação ao lançamento da candidatura da senadora, acho que foi Heloísa Helena na época, né? A gente fez a inscrição, a gente não sabia a ideologia. Como é que o promotor de justiça podia se candidatar na época? Tinha que se afastar 6 meses antes, filiava-se e participava da eleição. Terminou, não ganhou, desfiliava-se. Então, era só uma ocasião a oportunidade para participar das eleições, certo? Eu nunca tive nenhum contato com essas pessoas da esquerda, que hoje nós sabemos da ideologia delas, e só fiz isso porque não sabíamos de que forma eles pretendiam se transformar. Naquela época a gente não tinha essa noção de direita e esquerda. Eu creio que com a eleição do presidente Bolsonaro essas questões ficaram bem claras e agora a gente sabe muito bem da ideologia deles. Se naquela época isso fosse explícito, com certeza eu não teria nem me inscrevido nesse partido, entendeu? Entendi. A gente estava falando nos bastidores ali, o senhor me falou que está trabalhando há 3 anos pela população do Brasil e eu quero saber mais aqui. Eu preparei algumas perguntas, doutor Wilson, e eu quero que você fique bem à vontade para responder. Mas vamos lá, mudando de assunto. Em 2020, o senhor entrou com uma ação contra o STF, dizendo que os ministros estavam conspirando contra o presidente Bolsonaro. A partir dos fatos recentes, o que o senhor pensa dessa possível perseguição? Rapaz, eu penso que eu estava muito certo em 2020 e continuo acreditando nisso. Eu quero deixar uma coisa bem clara desde o início. Aqui nós não desrespeitamos as autoridades, nós não xingamos, certo? Por quê? Quer queira, quer não, a Constituição Federal permite hoje a investidura de um ministro do Supremo Tribunal Federal dessa forma. Então, se a gente quiser alterar isso, temos que renovar, modificar o texto constitucional. Sim. Mas eu continuo acreditando que há um desrespeito à independência entre os poderes partida do STF. Eu quero fazer um esclarecimento aqui. As pessoas falam, esse poder judiciário, essa justiça está falida.
eu sempre gosto de endereçar as críticas, certo? E quando eu faço críticas, e espero que as pessoas também entendam, elas têm que ser direcionadas. Eu não falo do poder judiciário. As críticas que eu tenho que tecer, eu sou bastante claro ao Supremo Tribunal Federal, que não vem trabalhando de acordo com a Constituição Federal. E eu também acho que nós temos que mudar essa forma de escolha. Por quê? Uma pessoa que nunca conseguiu passar num concurso público, para juiz de direito, por exemplo, é alçada a ministro do STF e manda monocraticamente em todos os juízes do país. Isso é um absurdo. É colocar um leigo no poder judiciário para mandar em todos eles. Aí os senhores entendem, se eles disserem, um ministro disser, o leite é preto, o leite da vaca é preto, todos os ministros do STJ, juízes, promotores, delegados, guardas municipais, têm que dizer que o leite é preto. E se alguém, um juiz, disser numa sentença que o leite é branco, a sentença vai ser cassada e esse juiz vai responder processo no CNJ, o que é um absurdo. Eu não estou aqui para falar para as autoridades, elas já sabem. Estou aqui para orientar o povo brasileiro que tem que tomar conhecimento de umas verdades que precisam ser ditas, entendeu? E vou dizer de novo, não estou desrespeitando nenhuma autoridade, mas nós não somos obrigados a aceitar abusos por elas praticados. Mas, doutor, vamos lá, dando sequência, como é que o senhor avalia essas manifestações que estão acontecendo, principalmente aqui no Distrito Federal, depois das eleições do dia 30? Eu quero parabenizar todo o povo brasileiro, parabenizar todas as pessoas que vieram de fora, tem amigos caminhoneiros, posso citar o nome? Pode Daniel falar. Ávila, por exemplo, que veio de Santa Catarina, 1.700 quilômetros, vários outros caminhoneiros que eu conheço vieram da Bahia, vieram de Belo Horizonte. Eu quero parabenizar o povo brasileiro, e eu já disse várias vezes e vou repetir agora, nenhuma autoridade, civil ou militar, vai resolver o problema do nosso país. Por quê? Porque os nossos representantes falharam. O que diz o artigo 1º, parágrafo único da Constituição? Todo mundo só se lembra, o poder emana do povo. Mas não é assim, o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes. Como eles não deram conta de resolver os problemas pelos quais nós estamos passando hoje, agora o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal é lido da seguinte forma: o poder emana do povo que o exerce diretamente. Por isso que eu digo, se quisermos salvar o nosso país, esqueçam as autoridades. Lembrem-se do povo brasileiro, do picolezeiro, pedreiro, caminhoneiro, sapateiro, todos têm que se levantar agora, sob pena de não termos mais tempo, de não permitir que o nosso país seja levado à destruição. Mas olha só, doutor, eu ia até te perguntar, ontem eu estava falando com um amigo e falou, por que os políticos não estão aparecendo? A gente não vê deputado, senador... E ao contrário de outras manifestações populares, que muitos políticos subiam até nos carros, nos caminhões trio elétricos, palanques, etc. Por que só atribui esse silêncio? Vou dizer com todo respeito aqui, pessoal, o povo... eu vou pedir uma ressalva aqui, tá? Não é o povo brasileiro que tem escolhido, não, com todo respeito. As urnas eletrônicas têm escolhido muito mal os nossos representantes. A grande maioria de deputados e senadores não tem conhecimento jurídico, não sabe o que é a tramitação de uma medida provisória, não sabe como funciona o processo legislativo. Uma repórter foi um dia lá e viu o assessor correndo atrás do deputado, assina aqui, o deputado assinou. Aí a repórter perguntou assim, o que o senhor assinou? Não sabe. Não sabe o que ele assinou. Isso aí é para vender cereal para gente humana. Não, você não assina isso não. Não sabe o que assina. Não sabe ler. Há senadores do Distrito Federal que não sabem ler. Um dia eu fui ouvir uma ler, eu fiquei com vergonha. Então, nós temos que exigir que as escolhas dos representantes sejam feitas pelo povo e não por máquinas. E é isso que está acontecendo. Por que eles estão calados? Porque não tem conhecimento jurídico. Porque tem medo dos ministros do STF. E nós não estamos aqui para ter medo de ninguém. Nós não estamos aqui falando mal de ninguém. Nós queremos o seguinte: há um time que quer destruir o Brasil.
E há outro que ainda não entrou em campo, mas que está entrando agora com essas manifestações, que não quer permitir a destruição do país. E nós não podemos aceitar esse tipo de prisão abusiva e ilegal, feita por alguns delegados da Polícia Federal, cumprindo ordens manifestamente ilegais. E eles sabem que estão cometendo crime. Não vamos deixar como? Não permitindo que a Polícia Federal leve, cercando todos os agentes que estão cumprindo ordens manifestamente ilegais. Só se prende quem está cometendo crimes. E nós temos visto, nos últimos 2 anos, prisões completamente abusivas e ilegais, com todo o respeito, por exemplo, do nosso cantor Sérgio Reis, que eu acho que ainda está usando tornozeleira eletrônica, do meu cliente, cantor Eduardo Araújo, que seria vítima de busca e apreensão, pessoas completamente sem nenhuma desconfiança sobre elas. Com base em qual crime? Então, nós temos que exigir que os nossos representantes sejam escolhidos pelo povo e não por máquinas. É por isso que eles estão caladinhos. E muitos também, porque infelizmente tem processos no STF e aí tem medo de se manifestar e ser condenado. Agora, olha só, doutor Wilson, o senhor está dizendo que as urnas elas não são confiáveis, não é isso? Estou afirmando no meu entendimento que não são confiáveis. Então, as candidaturas para Senado, deputados distritais, deputados federais, pode ter ocorrido algum tipo de fraude no seu ponto de vista? O que nós temos visto e ouvido e lido é que houve inúmeras irregularidades nas urnas eletrônicas. É praticamente impossível que em inúmeras urnas não haja nenhum voto para o candidato, independentemente de quem seja ele. É praticamente impossível. E nós temos aqui, nas manifestações aqui de Brasília agora, inúmeras pessoas protestando porque na cidade delas, as motociatas, carreatas e etc., foram gigantescas em favor do presidente e naquela cidade não teve nenhum voto. Como se explica isso? E o senhor acha que tem uma pessoa responsável por essa fraude nas urnas? Ou, ao meu ver, não teria que ser uma quadrilha muito grande, doutor Wilson? E será que não teria um vazamento? Uma fraude a nível de tentar destituir ilegalmente um presidente da República não é praticada por uma só pessoa. Então, pode haver indícios de uma organização criminosa comandando o processo eleitoral brasileiro. E isso quem diz é a Lei 12.850 de 2013, certo? Então, uma pessoa só não pode participar disso. Eu tenho uma certeza: os eleitores não podem ser responsabilizados pelas fraudes porque não manipulam urnas, não guardam urnas, não transportam pendrives e etc. Então, se houver indício do cometimento de crime, só pode ser atribuído aos integrantes do TSE, com todo respeito, e aos patrocinadores, aos fornecedores das urnas eletrônicas, que são o objeto ou os objetos do cometimento de crime. E por isso, antes do segundo turno, eu fiz uma representação para que as urnas eletrônicas fossem apreendidas. Nós precisamos alertar os senhores generais, os senhores integrantes do STM, no sentido de que essas urnas eletrônicas não são confiáveis, e eu pergunto a todos os senhores autoridades com todo respeito: por que não são utilizadas nos demais países desenvolvidos? Por que os proprietários das urnas eletrônicas foram praticamente banidos e estão sendo processados em vários países do mundo? E por que o povo brasileiro permitiu que elas sejam utilizadas quase que exclusivamente no Brasil? O que eu quero fazer aqui é transmitir conhecimento ao povo brasileiro de quem emana o poder. Não estou falando mais para nenhuma autoridade pública, principalmente político. Estou falando para o povo brasileiro que não pode permitir que o nosso país seja levado à destruição com inúmeras suspeitas de crimes com a utilização das urnas eletrônicas. E seja quem for, não pode permanecer no cargo, assim manda a lei. Porque se você é acusado aqui dentro da sua empresa,
Você não pode continuar comandando ela porque você vai esconder provas, vai rasgar notas fiscais, vai rasgar recibos. O mais rápido possível, você tem que ser afastado da diretoria e tem que ser assumida por outra pessoa para que nós possamos obter as provas. Eu trabalhei mais de 15 anos na promotoria criminal, eu acho que eu sei um pouquinho do que eu estou falando. Sim. Doutor Wilson, a gente voltando a falar aqui das manifestações, o senhor entrou com um pedido para que as manifestações populares fossem liberadas na esplanada dos ministérios, correto? Na sua opinião, por que esse local não está aberto hoje às manifestações? Se bem que esse fim de semana tiraram as grades e, de certa forma, direto ou indiretamente, atraíram as pessoas para lá, apesar que não foi ninguém, né? Neto, por que o senhor acha que é importante essa manifestação? Não, o que está acontecendo agora é o seguinte: eu fiz um pedido para que as manifestações fossem realizadas na esplanada, mas em 2021. Sim. Nesse ano, pelo contrário, nós não recomendamos que as manifestações ocorressem lá, porque havia suspeitas de que várias pessoas infiltradas queriam tocar o terror lá dentro da esplanada e culpar aqueles que usam camisetas amarelas por convicção. Então o que eu fiz foi comunicar a vários delegados e agentes de Polícia Federal que eu conheço quando me encaminhavam as suspeitas. As pessoas acham que eu sei resolver alguma coisa. Até saber eu sei, mas eu não tenho poder nenhum. Mas eu tomo as providências legais cabíveis quando as denúncias chegam a mim, mesmo que sejam pelas redes sociais, entendeu? Ok, mas o senhor acha que as manifestações na esplanada, como eram antes dessa ideia de ir para o QG, ela gera um peso maior na visibilidade? As manifestações da esplanada, sim, porque ali está o centro do poder, né? Por isso que se chama Praça dos Três Poderes. Mas, por outro lado, lamentavelmente, o governador do Distrito Federal, não só antes como agora não teve a oportunidade, né? Mas antes ele mandava alguns policiais abusarem do poder. De que forma? E de forma muito estratégica, porque como ele é também jurista, parece que é um bom advogado, que o pessoal fala, ele estrategicamente... O senhor votou no Ibanez para governador? Deus que me livre, amigo. Não. Pelo menos dessa vez eu ainda estava em Minas Gerais, né? Mas se eu tivesse aqui, com certeza não votaria. E como é que ele fazia para impedir as manifestações da esplanada? E eu entrei com ação popular, entrei com várias medidas judiciais. Ele não dava ordens escritas, mas dava no pé de orelha do comandante da Polícia Militar. Quando as pessoas chegavam para entrar na esplanada, estava bloqueada. Aí eu entrava com habeas corpus, aí o juiz falava bem assim: não tem prova de que o governador fez alguma coisa, é porque ele dava ordem verbal, entendeu? Aí, por isso que agora eles iriam impedir se fosse na esplanada. E também havia a questão dos infiltrados. Por isso que o melhor local hoje é realmente nos quartéis, e o mais importante, nós precisamos fortalecer os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e o ministro da Defesa e mostrar a eles que o povo está correto e o poder emana do povo. Então, é ali o local que nós temos que permanecer enquanto essas questões relacionadas às suspeitas de fraudes nas eleições não sejam completamente esclarecidas. E doutor, na sua opinião, quais são as principais diferenças entre as manifestações que estão acontecendo hoje e as manifestações da esquerda que nós já vimos aí no passado? As diferenças são as seguintes: o povo conservador como é que eu vou dizer? Conservador demais. Quer se manter muito no corretinho. Tem certas coisas que a gente não pode, a gente tem que ser mais efetivo, né? E quem quiser fiscalizar, vai lá no QG ver se tem bagunça lá, se tem sujeira, se tem lama, se tem alguma depredação. Nós não fazemos esse tipo de coisa, né? E o pessoal da esquerda é baderneiro, eles não respeitam as leis, porque, lamentavelmente, são amparados por pessoas que nada fazem contra eles. E o que a gente tem visto é isso. Ora, será que não tem ninguém da esquerda que está descumprindo a lei, abusando do poder? E vários conservadores tiveram canais desmonetizados, foram vítimas de busca e apreensão, e até hoje são vítimas de perseguições, tipo assim: me dá o nome aí, manda o nome de quem está organizando as manifestações. E daí, mandar o nome para quê? Para mandar condecoração para ele? Porque esse cara tem que ser parabenizado, não é ameaçado não. As manifestações são livres em todo o país, e ninguém manda mais do que isso aqui, ó.
Isso aqui é a Constituição Federal, que diz que as manifestações são livres e que o direito de ir e vir também é permitido em todo o território nacional, sem pedir autorização a ninguém. O senhor acha que o senhor foi bloqueado nas redes sociais, Twitter, como o senhor falou? O senhor está censurado? O pessoal fala, cadê seu canal? Eu falo, rapaz, eu nem sei cadê o canal, sumiram. Foi removido do YouTube, Facebook também estou bloqueado, estou brigando na justiça contra eles. Os juízes têm que se sensibilizar que estão trabalhando mal, certo? Por quê? Quem manda aqui? É a nossa Constituição Federal ou aquele termos de condições de uso que tem no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, quando a gente vai preencher? Os juízes estão interpretando errado. Eles estão querendo fazer prevalecer os termos e condições de uso de uma empresa americana e que ninguém lê, em detrimento da Constituição Federal. Por que eu só posso mandar uma mensagem encaminhada pelo WhatsApp? Por que eu só posso mandar de 5 em 5? Que história é essa? Se eu pago uma conta de telefone, agora eu não posso ligar para Maria. Olha, por que eu não posso ligar para Maria? O telefone é meu, a conta é minha, eu que pago. Aí eu só posso ligar 5 vezes por dia? Olha que história é essa? Então, senhor juiz, o senhor tem que pensar, a interpretação dos senhores, com todo respeito, está errada. Eu estou processando o Facebook e o YouTube, daqui a pouco você é processado por eles, né? Então nós queremos orientar a população brasileira que também está na inércia com relação a agir contra os abusadores do poder. Senão eles ficam nadando de braçada, com o pezinho em cima, saláriozão alto, oprimindo o povo brasileiro de bem. Doutor, e voltando, continuando aqui na sequência das manifestações, o senhor acha que tudo isso está acontecendo agora pode realmente mudar o rumo da política aqui no Brasil? Não só pode, como deve, só depende do povo brasileiro. É o seguinte, me mandaram perguntar, quem são os organizadores? Tem nem tirando foto e mandando para lá. O organizador, gostei de um cartazinho que eu vi circulando, o organizador se chama ministro Alexandre de Moraes, né? E os integrantes do TSE, segundo esse bloquinho aí. Por quê? São eles os motivadores dos protestos no país inteiro. Não é só em Brasília, não. Por quê? Porque estão abusando do poder e desrespeitando a Constituição Federal. Porque querem implantar a censura. O que você falou aqui para mim? Aqui pode vir qualquer um, de esquerda e direita. E é exatamente isso que nós queremos, porque isso nos é permitido pela Constituição Federal. Ninguém está acima da lei. E o povo brasileiro não pode permitir que as autoridades, sejam quais forem, desrespeitem esse texto constitucional. A fonte do direito está nas leis e não no discurso de um ministro do STF. Nós não podemos permitir isso. O senhor tem um histórico de divergências com a Rede Globo, correto? Inclusive, pediu a prisão do diretor-presidente da organização da Rede Globo. Por que o senhor fez esse pedido de prisão ao diretor-presidente da Globo e aos ministros do STF? Prender os ministros do STF? Porque estavam, e com todo o respeito, estão incursos em vários dispositivos legais, criminosos, com todo respeito, principalmente no que se refere à censura, ao direito de manifestação. As organizações Rede Globo, lamentavelmente, perderam esse papel importante que tem a mídia, a grande mídia, porque se distanciaram da verdade, né? Então, se na época do lockdown, um prefeito sozinho não conseguiria fechar todo o comércio, mas implantaram por meio da grande mídia esse temor à população por causa da fraudemia. Então, eles são os responsáveis pela divulgação de fake news que eles nos acusam e acusam o povo brasileiro de fazer. E há 2 anos atrás eu fiz um artigozinho para ser encaminhado ao presidente da República, a quem e com quem eu nunca tive contato, para demonstrar que a concessão da Rede Globo já deveria ter sido cassada. Por quê? Ela é uma concessão de direito público, tem que velar pelo interesse público e não pelo interesse particular, privado. Não é uma empresa particular. Ela só existe, só funciona porque o presidente da República, na época, outorgou essa concessão. Então não pode ouvir só aqueles que falam da esquerda.
Não podem ouvir, isso é completamente ilegal. Tem que fazer igual você está fazendo aqui. Vem de direita, vem de esquerda, vem de centro, vem de baixo, vem de cima. Tem um ditado que fala que a Globo é poderosa. O senhor não se sente impossibilitado de lutar contra uma poderosa Rede Globo, pedindo prisão do diretor, e de repente está com a sensação de estar enxugando gelo, doutor Wilson? Eu quero esclarecer a população brasileira o seguinte: a lei é cogente, é imperativa, deve valer para todos, e não só para pretos, pobres e prostitutos, 3P, todo mundo conhece, certo? Tem que valer para todos, porque os poderosos podem cometer crimes e devem ficar impunes. Por quê? Esses são aqueles que deveriam ser punidos da maneira mais rigorosa, porque o cidadão comum, que não teve condições de estudar, de fazer uma faculdade, ele é menos entendido. Então, esse sim, às vezes comete um crime que nem sabia que era crime, ou porque está passando necessidade. Agora, os ricos não, têm conhecimento jurídico, têm assessoria. Então, esses é que deveriam ser punidos de forma mais grave. E o que nós vemos é o contrário. Normalmente, inclusive para os políticos, as punições criminais são menos rigorosas e, na verdade, efetivamente não existem por causa do senhor STF. E de que forma o senhor acha que... O senhor pensa que a Rede Globo pode ter interferido ou interferir nas eleições brasileiras? Pelo amor de Deus, e muito. Vocês viram, pessoal? Peraí, vamos fazer uma atualizaçãozinha aqui no negócio. Aí apareceu lá, presidente Bolsonaro com 55% dos votos, 97% de apuração, significa o quê? Eleito no primeiro turno. Ah, mas por que apareceu na televisão? Como é que é? Eles têm dois painéis, é? Um é para aparecer o fake news e o outro é o verdadeiro. Então por que o ministro da Justiça não requisitou que a Rede Globo apresentasse essa gravação? Será que tem uma gravação paralela? Essa aqui que é a verdadeira, você apresenta aqui. Nós queremos que você mostre para o povo essa. Até na transmissão dos dados. Quem garante ao senhor? Estou falando para o povo brasileiro aí. Quem garante ao senhor que o que foi transmitido pelo TSE é o que foi apresentado pela Rede Globo? Quem garante? E se o TSE falou assim, meu Deus do céu, que pena, esse desgraçado ganhou, aí manda lá, aí a Rede Globo aparece outro. Então, pessoal, nós não podemos aceitar isso. E quem manda é o povo brasileiro. Eu peço a Deus para que o senhor acredite no que eu estou falando, para que nós lutemos pelo nosso país. Nós não discordaríamos de nenhuma pessoa que fosse eleita, ou preto, ou branco, ou homossexual, ou velho, ou novo, desde que o processo eleitoral tivesse transcorrido sem nenhuma irregularidade. E o que nós estamos vendo são inúmeras denúncias que pipocam nas redes sociais, Brasil afora. E por que o senhor acha que as manifestações populares não estão tendo nenhum destaque no jornalismo? O Globo, qualquer meio de comunicação. Exatamente porque eles querem abafar a verdade. Querem abafar a verdade. Porque o povo não é... Não pode falar palavrão não, né? O povo não é, o povo não é trouxa não, rapaz. O povo está sabendo. Você acha que o cara vai andar 1.700 quilômetros para vir protestar em Brasília se ele achasse que o processo eleitoral tivesse transcorrido de forma adequada? E eu quero orientar, com todo respeito, senhores coronéis aí, de todas as forças armadas, senhores generais. Não se avalia uma eleição exclusivamente pelo boletim de urna, por aquilo que foi colocado, pela falta de transparência, porque não permitiram acesso aos códigos-fonte. Por quê? Quem não deve, não teme. Ah, mas isso é sigiloso. Sigiloso por quê? E para quê? Sigiloso para tentar depor o presidente democraticamente eleito? Por que não mostraram? Então, quem deve, teme. Tem que abrir, porque isso não é questão de sigilo absolutamente nenhum. É por isso que vige os princípios constitucionais, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no artigo 37 da Constituição Federal. E publicidade significa o quê? Eu quero ver a contagem do voto. Eu quero ver contar meu voto. Aqui, ó, esse voto aqui, João, bota no saquinho do João. Maria, bota para cá. Ninguém está vendo isso.
Isso é ilegal, isso é abusivo e inconstitucional. Nenhuma resolução do TSE, nenhum discurso de ministro pode ir de encontro ao que prevê a Constituição Federal. E falando em código-fonte, doutor Wilson, e voltando aqui no assunto do TSE, qual é a sua visão sobre a atuação específica do ministro Alexandre de Moraes? Ele não só é parcial, como também toma iniciativas que não deveria tomar, com todo respeito. A jurisdição tem um princípio da inércia, ou seja, a justiça só age quando é provocada. O que a gente vê é que o senhor ministro, ele provoca as iniciativas, ele destoa completamente o texto constitucional que é expresso nesse sentido. Né? A gente fala assim, o juiz não age de ofício por conta própria. E outra coisa, quando a gente toma conta como juiz, que eu já fui juiz, de uma irregularidade, eu não posso investigar não. O que eu faço? Chegou uma denúncia para mim, eu mando para o Ministério Público ou mando para a delegacia, certo? E o que o ministro faz com relação ao inquérito das fake news, no qual eu também estou indiciado, é tomar a iniciativa. Ele faz, com todo respeito, às vezes de delegado, promotor de justiça, vítima, julgador e desembargador, ou seja, ele mesmo julga o recurso contra ele. E a gente não pode aceitar isso. Por isso que eu estou orientando o povo brasileiro. Presta atenção, não sei se você sabe, o Supremo Tribunal Federal é um foro privilegiado. Só julga, por exemplo, deputados federais, senadores e ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ou pessoas que, com eles, cometem crimes. Eu estou indiciado lá. Aí eu fico me perguntando, como assim? Eu não sou deputado federal, não sou senador, não sou ministro, nunca conversei com deputado, com senador, nunca fui na Câmara nem no Senado. Como é que eu estou investigado no STF se não há nenhuma conexão ou uma participação minha com nenhuma dessas autoridades? Na sua opinião, um poder está subjugando o outro? Isso aí é uma invasão de poderes, né? Não é nem isso, essa questão agora não é invasão de poderes, é realmente abuso de direito, abuso de poder e arbitrariedade, com todo respeito. Ele sabe disso, todos os juízes sabem disso. O que nós precisamos é orientar o povo brasileiro para que o povo brasileiro saiba reagir contra essas injustas agressões. Como conhecedor da lei, doutor Wilson, que isso está se mostrando ser, quem é que pode colocar um freio nisso tudo? Agora você entrou na pergunta, primeira minha aqui. Você está me perseguindo, está me perseguindo aqui. Pessoal, é o seguinte... Fala nisso, antes de você responder, doutor Wilson, queria mais uma vez agradecer a audiência, não sei quantas pessoas estão aí assistindo nossa live, mas depois vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Esse podcast aqui tem o apoio da Agência Auto. E nós criamos um site, um portal, onde todos os clientes podem comprar seus veículos com total garantia e segurança. Então, você que está ligado aí... Vou dar um recadinho para vocês da Agência Auto. É isso aí. Você que está ligado aí e quiser comprar, trocar de carro, agenciautodf.com.br, prestigia lá o nosso portal. Pode seguir agora na sua resposta. Você lembra da pergunta? Lembro, claro. Então pergunta de novo. Vamos lá. Eu perguntei para você qual a solução para colocar um freio nisso. Muito bom. Como você disse que está sendo indiciado pelo STF e na verdade não deveria. Assim como eu acredito que deve ter outras pessoas também na mesma situação que a sua, né? Não sei se você mandou isso aqui para algum general, mas vai chegar na mão deles. Senhores generais, aqui vai um recado para os senhores aí, senhores coronéis de todas as Forças Armadas, com todo respeito. O que os ministros do STF querem? Não ser julgados em nenhuma instância ou eles próprios julgarem a si mesmos. Como é que a Constituição Federal diz acerca do julgamento dos ministros do STF? Quem são os responsáveis pelo julgamento no STF? De acordo com o artigo 102, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, os ministros julgam os próprios pares nos crimes comuns. Então, vocês já viram os ministros brigando lá? Um caluniando o outro, tal? Aí eles que se julgavam. Já viu algum processo contra o ministro? Nunca teve. O Senado Federal os julga por crimes de responsabilidade. Está previsto no artigo 52, inciso 2º da Constituição Federal.
crimes praticados no exercício do cargo. Senado Federal significa todos os integrantes do Senado Federal. Isso é extremamente importante. Se o senhor conhecer algum ministro do STM, algum general, algum coronel, por favor, não deixe de mandar esse podcast para ele, e eu vou pedir o apoio do meu amigo aqui, para a gente fazer um PowerPoint explicativo, com todo respeito, para demonstrar que o STM tem que assumir a competência constitucional e legal a ele destinada, porque a competência é irrenunciável. O que eles fazem no Senado Federal? Primeiro, por desconhecimento da maioria dos senadores, e segundo, por ao que tudo indica, conspiração contra o povo brasileiro. Quando a Constituição Federal fala que o julgamento é pelo Senado Federal, o presidente do Senado não pode engavetar e nem arquivar pedidos de impeachment contra os ministros do STF, como o senador Alcolumbre fez no mandato anterior dele na presidência. O que a lei fala? Chega o pedido de impeachment aqui, tem que ser colocado aqui na mesa para que os integrantes da mesa do Senado afiram se vão determinar o arquivamento ou o prosseguimento. Eles pedem à Advocacia Geral do Senado ou a outros advogados a manifestação. Por quê? Eles, lamentavelmente, são leigos em direito. Vem o parecer pelo arquivamento, aí a mesa fala assim, vamos arquivar, ou a mesa fala, vamos prosseguir. Essa decisão tem que ser encaminhada para o plenário do Senado. E o que o presidente do Senado tem feito? Ele não encaminha. O senador Alcolumbre engavetou todos, no último dia do mandato, mandou arquivá-los. Senador Rodrigo Pacheco está indo da mesma forma. Mas como? Com base em quê? Com base em decisão do próprio STF, cujos ministros são acusados. Eu não estou acusando ministro nenhum, estou dizendo que tem várias acusações contra eles no Senado, e o presidente do Senado, sem amparo legal, está mandando arquivar todas elas. O administrador público, o agente público, só pode fazer o que a lei autoriza, não é o que ele quer. E não, nem a decisão do STF, sem base legal, pode autorizar isso. Então, eles, entre aspas, cooptam o presidente do Senado e ficam também sem julgamento. Qual é a terceira hipótese de julgamento dos ministros do STF? Com base na Lei de Segurança Nacional, artigo 30, Lei 7170 de 83, eles deveriam ser julgados no STM em crimes contra a soberania nacional, crimes com o objetivo de destituir o presidente da República. E o que eles fizeram de novo? Transformaram esses crimes contra a segurança nacional em crimes políticos, submetidos ao juiz federal e a eles próprios, ministros do STF, por meio de um recurso ordinário. Ou seja, mesmo que nós fôssemos acusados por crimes contra a segurança nacional, nós mesmos nos julgaremos, o que o sistema acusatório brasileiro não permite, salvo exceções previstas no próprio texto constitucional. Depois houve um lobby partido de um dos ministros do STF, no sentido de aprovar uma nova lei que revogou a 7170, e aprovaram dizendo o seguinte: os bolsonaristas estão sendo acusados pelo ministro Alexandre de Moraes nessa Lei de Segurança Nacional, vamos revogá-la. Aí eles revogaram rapidamente a Lei 7170 e aprovaram a Lei 14.197 de 2021, com a expectativa de proteger, entre aspas, os bolsonaristas conservadores que estavam sendo prejudicados. Mas a assessoria do presidente Bolsonaro, com todo respeito aí, ou de propósito, deixou passar sobre a competência para julgar tais crimes. Senhores generais, os senhores não estão sabendo que o STM é competente para julgar não só os casos previstos no Código de Penal Militar, não, desobediência, desacato, não. A Lei 7170 previa a competência dos excelentíssimos ministros do STM para julgar tais crimes. Agora, a nova lei tem uma lacuna.
Os ministros, se forem acusados pela prática dos crimes previstos na Lei 14.197, que trata dos crimes contra as instituições democráticas, o ministro está acusado lá. Ninguém vai julgar não, é? Ninguém vai julgar os ministros? E agora como é que faz? Senhores generais, aprendam. Como é que nós vamos resolver essa lacuna da nova lei? Não há competência para julgar. Como suprir a lacuna? O artigo 3º do Código de Processo Penal, e deve ter o correspondente no Código de Processo Penal Militar, fala que a analogia é aplicada nesses casos. Como é que é isso, analogia? Tem um caso análogo a esse que foi aplicado? O que o ordenamento jurídico dizia antes? Está expresso no artigo 30, mesmo com a lei revogada, mas significa que, se forem acusados pela prática de crimes contra as instituições democráticas, eles têm que ser julgados no STM. Não é? Estou dando o primeiro argumento. Com base na analogia permitida pelo Código de Processo Penal Militar, os ministros, se forem acusados, têm que ser julgados no STM. Tá bom, agora vou dar outro motivo. Alguém no Brasil tem o direito de não ser investigado, processado e julgado? Alguém tem? Alguém da agência alta aí, qualquer agência aí, está vendendo carro aí, vocês podem cometer quaisquer tipo de crime, frauda documento, estelionato, falsifica a procuração pública para vender carro. Vocês não vão ser nem investigados, porque eu sou seu chegado aí e não vai acontecer nada. O ordenamento jurídico não admite isso por causa do princípio da inafastabilidade, que diz o quê? Ninguém pode ser privado de se defender por meio do devido processo legal no Poder Judiciário. Então as pessoas que estão acusando os ministros, chamando-os de fraudadores do processo eleitoral brasileiro, tem o STM que dar oportunidade aos ministros de se defenderem. Então, se eu disser a você, Neto, que você é um corrupto, um criminoso, você acha legal que você não tenha uma instância na qual você pode se defender contra as minhas acusações? Não dá para imaginar uma situação dessa, né, doutor? Então, todos têm que ter o direito à ampla defesa e o contraditório. Por isso, os ministros têm o direito de responder às acusações que estão formuladas contra eles, mas não lá no STF, não no TSE, mas no STM, porque estão acusando os ministros da prática de crimes extremamente graves que somam, no mínimo, 20 anos de pena. Então, que argumento é esse? Princípio da inafastabilidade. A competência do STM é irrenunciável. Os ministros do STM, sob pena de serem acusados na mesma prática criminosa, se for o caso, organização criminosa, se não se renunciarem à competência que têm, poderão ou serão suspeitos de participar da organização criminosa, porque nenhuma lesão ou ameaça poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Agora eu vou dar a terceira motivação. Senhores generais, terceira motivação. A lei penal retroage para beneficiar... mas peraí, veio a nova lei 14.197 e nada previu sobre a competência para processar e julgar os senhores ministros. E agora? Essa lei é penal ou é processual penal? A lei penal retroage para beneficiar. Se pegar nesse livro era crime, a nova lei disser pegar no livro não é crime, mesmo que o cara tenha sido condenado com sentença transitada em julgado, a lei penal retroage para absolver esse cara aqui, porque falou não, isso não é mais crime, certo? E a lei processual penal que trata da competência? Ela é retroativa ou não? Como regra, não. Foi publicada hoje, vale daqui para frente, não vai para trás, só vale para frente. Essa lei, presta atenção, por gentileza, os senhores aí que trabalham advogados nessa área aí. Tem muitos falando que eu estou doido, mas presta atenção então, dá uma estudadinha aí, viu? É o seguinte, essa lei 14.197, que não prevê a competência dos ministros, é uma lei de característica híbrida.
o que nós chamamos de tipo heterotópico, ou seja, ela tem dispositivos penais e dispositivos processuais penais. E nesse caso, como é que o próprio STF julga? A lei, se for a parte boa, se for boa, retroage. Se não for boa, não retroage. Agora eu vou dar um exemplo para os senhores entenderem. Se eu te acusar aqui de vários crimes, tá? Essa agência sua aqui só tem carro roubado. Só tem carro roubado. Você está falsificando tudo quanto é documento aí para vender carro. Você não vai vender carro nenhum, certo? O fato de ter um juiz competente para apreciar essa nossa discussão para você é bom ou ruim? É necessário. É necessário. Então, presta atenção. Os ministros que estão sendo acusados têm que ter o direito de se defender no STM. Essa lei é extremamente benéfica. Mas, doutor, eles estão sendo acusados pela população, de um modo geral. E agora eu te pergunto, por que o STM já fez alguma acusação, já cobrou uma resposta dos ministros? É isso que nós pretendemos fazer, orientar o povo brasileiro e os advogados aí, com todo respeito. Mas o STM precisa do povo brasileiro para pedir essa resposta? É exatamente aquilo que o STF faz que não pode ser feito. O STM não age de ofício, você está lá quietinho esperando. Você faz um requerimento que eles têm que apreciar. É isso que nós pretendemos fazer. Presta atenção, pessoal. Então ele falou assim, é necessário. Então, a lei heterotópica 14.197 tem que retroagir com base na competência. Então, a competência para apreciar as acusações formuladas contra os senhores ministros é do STM. Terceiro argumento que eu dei. As leis são imperativas. O que significa isso? A lei se aplica a todos. Se nós excluirmos a competência do STM, nós chegaremos ao absurdo de dizer: os ministros do STF, mesmo acusados de pertencerem a uma organização criminosa, a cometerem crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, de dar um golpe de Estado, de atrapalhar o funcionamento das instituições democráticas do processo eleitoral, de interromper o processo eleitoral, de violência política. Todas essas acusações não serão julgadas nunca. O senhor concorda com isso? Por isso que a competência do STM tem que ser chamada para que os senhores ministros atentem para isso. Porque os ministros estão sendo acusados de pertencer a uma organização criminosa prevista na Lei 12.850. E essa lei, no artigo 2º, parágrafo 5º, diz que se houver indícios, indício é assim, pessoal, ó, tamanho dessa garrafa aqui, a prova é o tamanho dessa garrafa aqui, indícios é essa tampinha, certo? Se houver essa tampinha, indícios de envolvimento de qualquer autoridade, não é só dos ministros não, que estão no poder, a lei determina que eles sejam afastados do cargo. E é isso que vai ser levado ao Senado Federal e ao STM, pelo povo brasileiro, bem orientado, para que as autoridades apreciem tais pedidos. Outra coisa, pessoal, extremamente importante aqui, a Lei 14.197, no artigo 359-T, que alterou o Código Penal brasileiro, todo o povo brasileiro tem que saber disso, o senhor tem que mandar para o seu amigo aí. Todo mundo das agências aqui tem que saber. Artigo 359-T da Lei 14.197, 2021. Não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, de greves, de aglomerações ou de quaisquer outras formas de manifestação política com propósitos sociais. Aqui você pode concluir que você perguntou sobre o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, mais uma vez, está descumprindo a lei expressa.
E nós precisamos chamar o Senado Federal e vai ser provocado o senhor presidente do Senado Federal para se manifestar sobre isso. E da mesma forma, convido o povo brasileiro para propor 1 milhão de causas no STM, cujo modelo será disponibilizado por mim gratuitamente nas redes sociais e no site www.alibertadora.com.br. 1 milhão de causas no STM. E se não julgarem, então não tem solução. Não tem solução, não. O presidente do Senado não quis, o presidente do STM não quiseram e os demais ministros, não tem solução, não. Tem solução, sim, porque o ordenamento jurídico oferece todas as alternativas, não há leis conflitantes. O WhatsApp do senhor também, doutor Wilson, se você quiser passar para as pessoas te pedirem isso aí, de repente pode Eu posso até passar o WhatsApp, mas vocês têm que ter paciência, porque tem muita gente, e aí às vezes eu não dou tempo, não dou conta de responder. Então, é 9961 99646 8509. Minha forma de comunicação é por meio do site. É porque eu não gosto muito de mexer com isso não, sabe? Redes sociais, esse negócio. Aí eu fico com preguiça de colocar no Twitter, que ainda está sobrando, e no Instagram também. Mas o site você colocou lá, todo mundo já tem acesso. Eu vou precisar depois de uma ajuda de vocês aqui, para a gente implementar o site. Você acredita que eu não consegui ninguém, nem pagando, para me ajudar no site? Não, mas aí eu tenho que quebrar o galho, o cara só sabe publicar, a pessoa fica me perturbando aqui. Eu falei, mas eu não sei mexer com isso não, me arruma algum aí para me ajudar. E agora nós vamos conseguir. Não, vai dar certo, a gente vai te ajudar. Então, pessoal, pode continuar aí. O mais importante aqui é o povo brasileiro fazer 1 milhão de causas no STM nesta semana, né? O mês que vem não. Nós não podemos permitir a diplomação com tantos indícios de fraudes no processo eleitoral, com todo respeito mais uma vez, porque todo mundo na rede social pode criticar o TSE, pode criticar o STF, pode criticar quem quer que seja, porque a manifestação é lícita, e essa lei foi aprovada no Congresso Nacional e subscrita pelo presidente da República. Não constitui crime. Mas as pessoas estão receosas, doutor. Receosa de quê, rapaz? Tá muito... Receosa de cumprir. De acordo com os últimos acontecimentos, as pessoas estão querendo ficar mais quietas e não dar opinião. E eu acho que isso tem prejudicado muito, né, a opinião pública. Se você ficar quieto, calado, eles vão invadir sua casa, vão invadir sua empresa, vão tapar sua boca e vão te enterrar vivo de cabeça para baixo. É isso que vai acontecer. Não constitui crime, está escrito aqui. E existem as excludentes de ilicitudes previstas nos artigos 23 a 25 do Código Penal. Mas o que o senhor diz desses jornalistas aí que estão, por exemplo, usando tornozeleira eletrônica porque simplesmente foi dar a opinião deles? Porque o Senado Federal se omite. Porque o STM ainda não foi provocado. Se essas duas instituições não agirem, nós temos outras alternativas e agora eu vou mencionar aqui. O povo brasileiro... Quando fala assim, o poder emana do povo, tem que entender o seguinte, pessoal. Os políticos, principalmente, são empregados públicos temporários do povo. Por que temporário? É só de 4 em 4 anos para deputado, para presidente e senador para 8. Certo? Eles estão lá, não foi reeleito, tchau para ele. Eles são empregados do povo e nós permitimos que eles nos tratassem como empregados deles. Você de uma agência particular, você é o patrão aqui dos seus funcionários. No serviço público é o contrário. Aqueles que receberam um mandato temporário do povo são obrigados a cumprir o que o povo quer. Tanto é que, se o deputado, o senador, o vereador não cumprirem os interesses populares, eles incidem em atos de desonestidade, por nós chamados atos de improbidade administrativa, que dão ensejo à cassação dos mandatos. E por que a cassação dos mandatos não ocorre? O que eles ensinaram para nós? Daqui a 4 anos a gente tira esse vagabundo. As pessoas falam, né? Daqui a 8 anos a gente tira. Não! Tem
o pedido de cassação de mandato, que pode acontecer no 4º dia depois do exercício do mandato, se aquele que você escolheu disse que não iria aceitar que essa xícara fosse chamada de preta e passou a aceitar que ela é preta. Ele está descumprindo o dever que ele tem, o compromisso que ele fez e por isso recebeu o voto de dizer que essa aqui é branca. Se ele falar que isso aqui é preto, ele pode ter o mandato cassado. Os pedidos de cassação de mandato não andam no Senado e nem na Câmara dos Deputados. Porque eu pedi a cassação do mandato do senador Alcolumbre, do deputado Rodrigo Maia, do senador Rodrigo Pacheco. Não andaram. Por quê? Porque o povo brasileiro estava omisso. São lá 13 ou 14 ou 8, sei lá, que participam do Conselho de Ética. E o senhor pediu para quem a cassação? Para o presidente do Conselho de Ética, do Senado e da Câmara, que não fazem nada. O povo tem que entrar na Câmara dos Deputados e mostrar que é o juiz de futebol, cartão vermelho, e botar para a rua. É isso que tem que acontecer. E o pedido do impeachment do Alexandre de Moraes, senhor Alexandre de Moraes, o senhor pediu para quem? Eu fiz o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes ao Senado Federal. Está lá arquivado, deve estar deitado em berço esplêndido, engavetado nas mãos do senador Alcolumbre. Presta atenção, pessoal. E de acordo com os últimos acontecimentos, esse pedido de impeachment ainda procede? O pedido de impeachment deve estar engavetado. Rapaz, você está fazendo cada pergunta boa, meu irmão. Que isso? Você se preparou um tempão para me chamar aqui, né? Isso aí é covardia, cara. Foi você nem combinou comigo. Doutor Wilson, foi de última hora. Eu até peço desculpas você tá pelos doido, improvisos. Cara? Não, você está perguntando exatamente o que eu quero responder. Importantíssimo. Nosso país está sendo destruído por causa de um homem. Hoje ele se chama senador Rodrigo Pacheco. Traidor dos mineiros. Por quê? Não há autorização legal para ele engavetar e muito menos para ele arquivar pedidos de impeachment. E o senhor saiba que será provocado, senhor senador, o senhor vai ser provocado nessa semana para desarquivar e dar andamento a esses pedidos de impeachment, porque os ministros são senhores e senhoras respeitáveis. E nós não podemos ter dúvidas com relação à honestidade deles, à imparcialidade, à respeitabilidade que um cargo de ministro da Suprema Corte existe. O senhor é o culpado pelos ministros estarem sendo acusados, xingados, humilhados pela população brasileira, igual aqueles que foram para os Estados Unidos nessa semana ou foram pelos brasileiros lá. Porque se o senhor, senador Rodrigo Pacheco, der a oportunidade aos ministros de exercerem a ampla defesa e o contraditório segundo o texto constitucional, isso não estaria acontecendo. Eu vou até corrigir você aí, tá? Que mandou esse negocinho aí, que o responsável pelas manifestações é o ministro Alexandre de Moraes. Não. O responsável pelas manifestações do Brasil inteiro é chamado senador Rodrigo Pacheco, porque abusa do poder, descumpre a lei e age arbitrariamente e, quiçá, criminosamente, engavetando e arquivando todos os pedidos de impeachment. O senhor será provocado nesta semana, senador, para dizer por que está arquivando e para dar legal tramitação a todos esses pedidos de impeachment para permitir que os senhores ministros demonstrem que são pessoas idôneas e não cometem crimes. O senhor senador é o responsável pelas manifestações do Brasil. Doutor Wilson, o senhor falou que as pessoas podem e devem protocolizar as petições, que o senhor disse que vai disponibilizar no site. Deixa só um pouco mais claro para quem está nos assistindo. Essas pessoas precisam de um advogado para entrar com essas petições? Porque, imagina, se todo mundo for contratar um jurídico, ou o senhor, como advogado, se habilita aqui a peticionar para todas essas 10 milhões de pessoas aí que queiram fazer isso. Nós estamos montando aqui no QG de Brasília e convidamos todos os advogados do Brasil para se cadastrarem lá no site para a gente pegar e dividir esse trabalho. Um documento público não seria o caso? Não, é porque é o seguinte, nós não podemos fazer um único pedido. Uma petição única, não dá. Por que um único pedido? Tem que explicar.
10 pessoas num requerimento só, certo? Só cai na mão de um ministro. Se ele negar, nega para os 10. Se nós protocolizarmos 10, vão cair em 10 ministros diferentes. A gente tem a oportunidade de que um se sensibilize e aceite e não renuncie à competência que tem para apreciar os pedidos, entendeu? E se for notícia crimes, que é uma informação de um fato criminoso levado a uma autoridade, pode ser feito pela pessoa sem advogado. O que é importante é que todo o povo brasileiro saiba que os ministros do STM não podem se furtar ao cumprimento da Constituição Federal e das leis, no sentido de renunciar à competência. Significa o quê? Dizer, isso aqui não é comigo não, não é comigo não. Por quê? Se os ministros fizerem isso, o povo brasileiro vai passar a suspeitar que há indícios de que eles também participam da organização criminosa que não quer permitir que os ministros do STF sejam processados e julgados, entendeu? Doutor, você teria uma grande chance de ser eleito aí um parlamentar, um deputado, mas você não acredita na urna eletrônica. Não. E eu penso o seguinte, nós estamos, o mundo está passando por uma digitalização, mas no seu ponto de vista a urna eletrônica não tem validade nenhuma, zero. Então eu te pergunto, você acha que é uma urgência a volta, o retorno do voto impresso? O próprio Código Eleitoral exige a impressão do ticket pela urna eletrônica. Tá, mas a impressão, sim, mas a impressão não seria o voto por cédula, sim, né? Não, mas eu estou dizendo o seguinte, o próprio Código Eleitoral exige expressamente que haja um comprovante impresso do voto na hora. O cara vota lá no tecladinho, aparece a foto, aí imprime aqui, aí ele olha, não, esse aqui é o meu voto. Mesmo que tenha, se houver algum dispositivo que muda o voto dentro da urna, mesmo assim a lei diz que tinha que ter. Mesmo assim mesmo assim o TSE não permitiu. Não, o próprio eleitor vê o voto dele, aí. Eu votei aqui no João, aí eu imprimi o João, aí eu boto aqui naquele sacolinha, entendeu? Entendi. Eu entendo que é só você pensar, por que os donos das urnas eletrônicas, e eu tenho acesso a um documento de 200 páginas, em que foi relatado tudo isso, os donos das urnas eletrônicas foram praticamente expulsos de quase todos os países nos quais estão sendo processados criminalmente. Por que o TSE do Brasil aceitou? Eu perguntei isso a uma pessoa que trabalha lá dentro, ele falou, isso eu não respondo, mas o povo brasileiro tem que saber, né? O que nós queremos é lisura no processo eleitoral, é garantir que você escolha quem você quiser, vermelho ou verde, ou preto, azul ou branco. O que nós não podemos admitir é que a escolha constitucional, que é o mais importante direito que a gente tem, cara, nos direitos políticos, o de escolher o representante que a gente quer. E por que então? Um monte de pessoas falaram, eu votei naquela sessão ali, agora, votei ali, ó, e não tem nenhum voto lá. Eu votei ali, o cara falou assim, um dia para mim, 2020, suspeitas, um monte. O pessoal mandou um negócio para mim, doutor, eu, minha mulher, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, votamos ali. Meu sogro e minha sogra podem ter votado em mim, mas nem minha mulher. Mas eu votei em mim lá e não tinha nenhum voto. Pois é, mas... E o senhor TSE, na presidência, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, nada respondeu sobre isso. Eles estão demonstrando inequivocamente que são parciais. E nenhum juiz de direito faz isso. Não pode. O juiz tem que julgar o caso com isenção. Está claro que os ministros tentam, de acordo com algumas pessoas estão falando, previsto aqui na Lei 14.197, artigo 359-P, restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência psicológica, o exercício dos direitos políticos a qualquer pessoa. Não pode usar bandeira, não pode usar camisa amarela. Tentaram fazer isso. Olha, como assim? A bandeira é um símbolo nacional. Senhor ministro, está na Constituição, amigo. Não tem como.
Ah, aí você está vinculando ao candidato. E daí? Se não está vinculando ao outro, é porque o outro é uma apátrida, né? Ele não é brasileiro, então. Na época que o senhor foi juiz, o senhor lembra de ter sido parcial em alguma causa, em algum processo? É muito difícil. Eu exerci a magistratura por 4 meses, né? E eu posso talvez dizer da minha profissão de promotor de justiça que é bem mais Essas extensa. perguntas não estão aqui, tá? A gente tem, a gente pode sim causar alguma injustiça, até porque nós do Ministério Público, lamentavelmente, não temos o que eu lancei desde 1995, quando eu ingressei no Ministério Público, a tese que foi aprovada por unanimidade, segundo a qual o Ministério Público tinha que ter o corpo investigativo próprio. Porque o Ministério Público, quando investiga pobre, a polícia vai para cima. E quando nós precisamos, lamentavelmente, investigar um delegado, ou o Ministério Público Federal investigar um delegado de Polícia Federal, com qual polícia nós vamos contar? Mas a tese não foi aprovada, né? Eu também tenho outras teses importantes. Gravação da prova oral para ingresso na magistratura e no Ministério Público, que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Por que isso não é implementado? Em 93 eu fui reprovado na prova oral, estando em 6º lugar, disseram que eu fui reprovado. Falei, eu duvido que eu fui reprovado. Tirei 9, maior nota na prova subjetiva, mas não tinha gravação. Você é oficial de justiça, a gente não tem muita afinidade com vocês e tchau. Então tem muita coisa que precisa ser mudada. Só que as máquinas estão elegendo candidatos despreparados, que não sabem ler direito, não entendem direito. E lá é para tratar de elaboração de lei, de fiscalização do trabalho do governador. Como é que uma pessoa leiga em direito vai fazer isso? Vota aquilo que o assessor pede para ele assinar, ele não sabe nem o que ele está assinando. Ele não sabe, cara. Então vem me dar um laudo médico aí, para eu interpretar. Eu não sei. Eu vou dizer mais uma coisa aqui. Senhores generais, com todo respeito aí de novo. Mesmo que o relatório das Forças Armadas viesse dizendo que não houve nenhum fraude, não encontraram nenhum indício, os senhores generais não são obrigados, os senhores não são vinculados ao relatório apresentado pelos peritos que os senhores têm. Porque, paralelamente ao trabalho judicial, o juiz não entende de exame cadavérico, pede para fazer um exame. Tem que falar do coração do cara, não sei o que lá. Ele contrata um perito médico para fazer o exame, porque o juiz não entende. O perito faz o exame. O médico, o juiz, não se vincula ao laudo pericial se há outros indícios, outros elementos probatórios que falem, não, esse laudo não é consistente. O que eu estou percebendo é que, com todo respeito, os senhores generais não são letrados em direito e muito menos em TI e não podem se submeter a alguns laudos que eu sei que estão sendo elaborados. Lamentavelmente, é difícil falar, mas nós não podemos confiar nisso. Tem que ter estritamente uma prova cabal de que houve fraude nas urnas. Prova cabal produzida por quem? Produzida como? Se o TSE disse que não vai entregar os códigos fonte. Por que não vai entregar? E por que os generais são obrigados a aceitar isso? Não há transparência nisso. Não tem um ditado popular, onde há fumaça, há fogo? Se eu venho aqui na sua empresa aqui, como oficial de justiça, já fui oficial de justiça 6 meses, o juiz mandou fazer uma busca e apreensão aqui, você está com dinheiro ilegal aqui dentro, eu quero ver, pode ver tudo aqui, pode entrar nesses carros, tudinho que tem na frente aí. Nessa sala aqui você não vai entrar. Peraí, eu não quero ver nada lá fora, só quero ver essa sala aqui. Estou orientando o povo brasileiro. Não estou desrespeitando nenhuma autoridade. Estou falando só o que está escrito na lei. As leis estão tudo aqui. A mais bonitinha, importante, a mandona. É essa aqui. É essa. Constituição Federal. Há inúmeros indícios de fraude. As pessoas não iriam nas redes sociais dar o nome, o CPF, onde votou, o nome da cidade, se
não fosse verdade o que elas estão falando. Há cidades e municípios inteiros dizendo: todos nós votamos no cara que faz a motociata e não tem nenhum voto, porque há centenas ou sei lá, milhares de urnas. Pessoal, lembrei da coisa. Porque há milhares de urnas zeradas. Duvido. Não existe nenhum lugar do Brasil, nem do mundo, em que um candidato não recebe nenhum voto. Eu duvido se tem. Não tem, pode fazer. Agora eu vou falar um negócio aqui, para o povo brasileiro. Com todo respeito aí aos senhores generais, tá? Estão dizendo aí que a estatística é válida, não sei o que. Não é negócio de estatística não. Povão, diga aí. Quantas mil urnas são, você sabe, Neto? 732 Eu já te falei lá urnas. fora. Pessoal, 471 mil urnas. Vou falar de novo. Quase 500 mil urnas foram fiscalizadas, auditadas, 476. Os senhores acham, povo brasileiro? Falando para o povo brasileiro agora, quem manda é o povo. Não estou fazendo para nenhuma autoridade, eu sou a autoridade que vem do povo, está na Constituição Federal. Amigo, qualquer profissão sua aí, tá, com todo respeito. Você acredita? 500 mil urnas avaliaram 500. O que você acha que pode ter nas outras? Separa 1000 carros aqui. 1000 carros eu quero fiscalizar. Ele fala assim: você vai fiscalizar só 10. E os 990 lá? Será que tem droga lá dentro? Documento falso? Placa trocada? Dublê? Tal de dublê? Pessoal, não dá para aceitar. Além disso, o suposto eleito é inelegível porque teve a ficha limpa indevidamente. Sabe o que é nada consta? Você sabe, povão aí, nada consta. Nós chamamos folha de antecedentes penais. Mas para ser diplomado, doutor Wilson, ele não precisa dessas certidões? Como vai ser essa diplomação? Então, se o registro da candidatura é absolutamente nulo porque ele tinha antecedentes criminais, mesmo que não tivesse sentenças penais condenatórias. Eu fui candidato agora, o partido falou: me dá seus antecedentes aí. Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça não sei de quê, tinha que entregar. Se tivesse lá, não poderia ser candidato. Então não pode ser diplomado, porque essa nulidade é absoluta. O artigo 37, parágrafo 9º da Constituição... Só quer dizer que o presidente eleito ele não vai ser diplomado? O suposto eleito não deveria ser diplomado, porque ele é inelegível. Presta atenção, pessoal, aqui. Isso é extremamente sério. Artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. O cara não pode ser eleito. E os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa. Probidade é honestidade administrativa. O que a Constituição está falando? Se o cara for desonesto, ele não pode ser candidato, ele é inelegível. A lei, a fim de proteger a moralidade para o exercício do mandato. O cara que foi preso, juntamente com toda a equipe de ministros que trabalhava com ele, tem moral para ser candidato? E se está na Constituição Federal, a lei complementar que fala que deveria regulamentar esta, se não tiver escrito que lá tem que ter moral e tem que ter conduta ilibada, aquela lei é inconstitucional e deve prevalecer o que está nessa aqui, que está lá em cima. As demais leis abaixo são inferiores e não podem contrariar esse texto constitucional. Vou perguntar aqui: o suposto eleito é honesto? O suposto eleito tem moral para o exercício do mandato de presidente da República? A resposta é negativa. Mas você está me fazendo pergunta difícil agora também, doutor Wilson. Mas enfim, então, para simplificar, então se ele não vai ser diplomado, segundo a Constituição... Não é que ele não vai ser diplomado. Essa eleição vai ser cancelada? Não é que ele não vai ser diplomado. O que nós temos que fazer é exigir ao STM que reconheça a inelegibilidade dele, porque ele não pode ser considerado uma pessoa honesta de acordo com o texto constitucional. E por que o STM? Porque desde o início se limparam a ficha dele. Há indício de que há uma organização criminosa trabalhando em favor
desse tipo de procedimento, porque se eu tenho uma incidência penal ou você, Neto, nós não vamos conseguir limpar lá no Tribunal de Justiça ou na Justiça Federal a nossa ficha. Isso tem alguma coisa estranha e, quiçá, criminosa que fez com que isso acontecesse. Por isso, vou falar de novo, temos que orientar o povo brasileiro. Se não for o povo, vou repetir, as autoridades públicas vão tentar renunciar às respectivas competências. Povo brasileiro, pelo amor de Deus, mantenham-se nos quartéis e nós vamos passar a orientação. O que o povo tem que fazer hoje, então, se nós não alcançar? Por que nós temos que esgotar as instâncias judiciais internas? Porque até para acessar um tribunal penal internacional ou uma corte interamericana de direitos humanos, nós temos que esgotar as vias internas. Então o nosso objetivo, com todo respeito, é provocar o STM, é provocar mais uma vez o Senado Federal e dizer ao povo brasileiro, não é para dizer para o presidente da República não, é para dizer ao povo brasileiro que nenhuma instância resolveu, e o povo brasileiro vai mandar, que tem poder, manda o presidente Bolsonaro acionar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem que não foram oferecidas por nenhuma instância regulamentar prevista na Constituição Federal. E doutor Wilson, para finalizar aqui o assunto de urna eletrônica, na sua opinião, o voto impresso é a ausência total de fraude? Não, o voto impresso não é ausência total de fraude, porque nós vimos nos Estados Unidos a remessa ou envio de várias correspondências de pessoas mortas. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, parece até que tem uma interferenciazinha externa no processo eleitoral brasileiro. Está tudo parecido. Então, é necessário ter, vou falar mais uma coisa, é necessário ter extrema cautela com relação a isso e não permitir essa votação pelo correio. Outra coisa, se você não souber, vou te mandar para você dar uma folheada depois, os das 200 páginas, somente 30% de todos os serviços eleitorais são realizados pelo TSE. 70% de todos os serviços são terceirizados por aquelas empresas que foram expulsas de todos os países. Aí vocês tirem as conclusões. Doutor Wilson, pensando em tudo que vem acontecendo, qual que é a sua visão para o Brasil agora em 2023? Nós temos que, em primeiro lugar, se for necessário, reagir contra todos esses abusos e paralisar Brasília inteira, São Paulo inteiro, Rio de Janeiro inteiro, aeroportos, portos e carros, caminhões, parar tudo, senão o país vai ser destruído e o senhor não terá seu emprego, não terá sua liberdade. O segundo bem mais importante, elencado pela Constituição Federal no artigo 5º, é a liberdade. O primeiro é a vida. Se nós perdermos a liberdade, nada faremos. Eu vou sugerir, nós vamos acionar essas autoridades que eu mencionei, e os senhores da agência alta aí estão convidados a parar Brasília, tirando os carros dos pátios. Mas esse fim de semana já parou Brasília, doutor. Não, não, consegui andar, amigo, não estou falando paralisação de um dia, não. Paralisação de 2, 3, 4, 5, até 30 se for necessário. Peraí, você vai restringir o meu direito de locomoção? E você vai restringir o meu direito à vida digna, livre e saudável? Ah, como é que resolve isso? Chama-se colisão de princípios ou direitos fundamentais. Resolver um caso entre a Constituição Federal e uma leizinha pequena é fácil. Essa lei é inconstitucional. Agora, como é que o juiz decide um caso em que ambos os direitos estão previstos na Constituição Federal? Isso se chama colisão de princípios fundamentais. E como é que o juiz decide o caso? Aqui está o direito de locomoção, lado esquerdo. Aqui está o direito à vida livre, digna e saudável. Como é que o juiz julga um caso desse? É verdade, estou falando sério. Ele vai falar o seguinte, vai botar na balança, qual que é mais importante? O direito de locomoção, ir e vir para todo lado, ou o direito à vida digna, livre e saudável?
eu creio que a vida livre, digna e saudável seja mais importante. O que é que nós fazemos na sentença? Ei, direito de locomoção, o senhor vai ser limitado por um período de 30 dias, nós vamos resolver a vida digna aqui, acertamos a vida digna, agora depois o senhor volta, agora o senhor vai voltar a circular na rua. Então, foi assim que na Bolívia, depois do 6º mandato consecutivo, e isso foi um brasileiro que recebeu um vídeo meu e me contou que lá na Bolívia paralisaram o país inteiro, todo mundo só passava a pé ou de bicicleta, 30 dias o Evo Morales teve que renunciar. Se nós precisarmos, pessoal, para não termos as nossas vidas ameaçadas, eliminadas, e o nosso direito de liberdade, de locomoção completamente abolido, nós precisamos fazer isso. Vai multar meu carro. Oi, filho, é melhor pagar uma multinha, que pode ser derrubada na justiça depois, ou perder a liberdade para sempre. Vocês estão com brincadeira, né? Tem muita gente trabalhando aí, fingindo que não está acontecendo nada. Você vai tomar ferro. Ferro! O cara já está dizendo que vai invadir sua empresa, que vai invadir sua propriedade, que vai tomar sua propriedade, que vai dividi-la, que vai tomar seu salário, que vai confiscar os 50 mil para cima, ele vai pegar para ele. Para dividir entre os políticos corruptos, porque o venezuelano participou comigo e falou: ei, todo mundo é pobre lá na Venezuela? Não, filho. Só os pobres mesmo, os parentes dos políticos são tudo milionários, tomaram a empresa dos empresários, que hoje estão se escondendo. Não adianta você se esconder, porque eles vão atrás de você. Seja covarde não, rapaz, vira homem, rapaz. Você está com medo de quê? De criticar quem? Está falando que não pode. É só juntar o povo brasileiro. Qual que tem mais aqui em Brasília? Junta tudo. Policiais ou o povo que não é policial? Policial trabalha para quem? Para o corrupto ou para o povo? Recebe salário de quem? Pense nisso, cara. Sua mulher e seu filho, sua filha, bonitinha, vai no banheiro junto com o marmanjão. Sua mulher, a sua aí, ó, vai pro banheiro junto com o marmanjão. Sua filha também. Agora, lá no STF não implantam banheiro unissex. Lá no Senado Federal não tem banheiro unissex. E nem o Poder Judiciário tem. Por que vai ter que ter nas rodoviárias? Você não é homem não, rapaz? Vai ver o cara invadir sua casa, estuprar sua mulher, sua filha, ainda passar a mão no seu traseiro, sem você sair de sua casa? É isso que causa indignação. A falta de vergonha na cara sua, de proteger sua família e seu filho. Esse patrimônio, velho, merda, que você acha que dinheiro que vale. Você vai perder tudo se nós aceitarmos isso. E aqui é crítica não é só para empresário não, é crítica para juiz também, para promotor de justiça, para delegado de polícia. Senhores todos são desse lado de cá, é? Senhores, quer trabalhar na Venezuela? Seu juiz aí, que me conhece, pode ser você mesmo, que me conhece, vai me ouvir aí. Quer trabalhar na Venezuela? Então cria vergonha na cara, rapaz. Vamos corrigir o que está errado. Ninguém está chamando ninguém para cometer crime aqui não. Não falei em arma não, falei em bala, não falei em organização criminosa, não falei em nada. Simplesmente exigir que as autoridades cumpram as leis e a Constituição Federal. Se o senhor for ministro do STM e não tiver coragem, peça aposentadoria logo. O pedido vai chegar aí por todo o povo brasileiro. Não tem coragem, abandone o cargo. Juiz não é cargo para quem tem medo não. Abandone o cargo, sai fora, dá lugar para outro. Senhores generais também, comandante das Forças Armadas aí, nós estamos em guerra tecnológica, guerra de vírus, que eu esqueci o nome agora desse trem. Quem descumprir uma ordem do presidente da República poderá incidir no artigo 357 do Código Penal Militar, que a pena é do atentado contra a soberania do Brasil. É pena de morte. E o senhor presidente, o senhor não pode aceitar que um chefe de Força Armada, se desobedecer o comando de Vossa Excelência, não pode deixar de ser processado, senão o senhor vai ser processado por omissão. Senhor presidente da República. É isso mesmo, estou falando para o senhor agora. Vou dizer outra coisa. Senhores comandantes das Forças Armadas, ministro da Defesa, comandante da Aeronáutica, Marinha e Exército,
Se os senhores não julgarem, não processarem os acusados agora, os senhores serão processados por eles. Vou repetir. Senhores autoridades respeitosas, cujo cargo é muito difícil chegar a coronéis, generais, se os senhores não julgarem os acusados, serão processados por eles. Vou ler o artigo. Isso aqui, não estou pedindo nada além de cumprimento da lei. Se você não der conta, você sai do cargo, rapaz. Dá para o outro que é homem. Sai fora. Compete ao Supremo Tribunal Federal. Presta atenção, senhores generais e coronéis. Senhores todos aí, que trabalham no Ministério da Defesa, que trabalham junto com o presidente Bolsonaro. Presta atenção. Nas infrações penais comuns. Presta atenção. O Supremo Tribunal compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição Federal, cabendo-lhe, artigo 102, inciso 1º, processar e julgar ordinariamente, a linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o presidente da República. A linha C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Entenderam? Recado? Está na Constituição Federal. Se os senhores não adotarem as medidas legais cabíveis para que o povo brasileiro saiba se os senhores ministros são ou não responsáveis civil, criminal e administrativamente, artigo 102, 1, a linha C. Os senhores serão processados por eles e muito provavelmente presos. Já está passando da hora. O povo brasileiro já autorizou um monte de vezes, está começando a ficar cansado da inércia, chega a ser omissão de vossas excelências. Obrigado, com todo respeito aí, viu? Bom, o recado está dado aqui em alto e bom tom pelo Dr. Wilson Coroçal. Infelizmente, estamos chegando... Não, está chegando não. Só mais um recado aqui. Eu não trabalho para nenhum partido político, para nenhum político, para nenhum general, não conheço nenhum general, não conheço o presidente da República, nunca fui lá, estou trabalhando porque Deus me ensinou e estou trabalhando gratuitamente para o povo brasileiro. Não peço Pix e não aceito ninguém pedir Pix no meu nome aí, viu? Não aceito isso aí não. Então é o seguinte, pessoal, não trabalho, nunca fui lá e nem vou, trabalho para o povo brasileiro, político nenhum, viu? Estou falando para o povo, mas estou dando um recado que está escrito na Constituição Federal e vai bater na sua porta, viu? Senhores integrantes das Forças Armadas, estou falando de forma extremamente respeitosa com os senhores, dizendo que está na Constituição Federal. Agora você pode terminar aí. Bom, o que eu estava falando, então, infelizmente a gente está chegando ao final de mais um bate-papo aqui no podcast Fala Comigo. Foi uma honra recebê-lo aqui, Dr. Wilson. E eu queria que você continuasse aí com o microfone e fizesse as suas considerações finais. Lembrando que esse podcast tem o apoio total da Agência Auto. Na hora de comprar, vender ou trocar de carro, acesse agenciautodf.com.br. O senhor está com a palavra para fazer as considerações finais. Fique à vontade, Dr. Wilson. Eu não peço Pix não, mas vou pedir ajuda para a Agência Auto aí. Pessoal, eu preciso implementar meu site para divulgar ao povo brasileiro que nós acabamos de falar aqui, né? Eu preciso disso. Não quero dinheiro, quero só que vocês me ajudem a arrumar alguém para implementar o site para mim, para a gente trabalhar, para as pessoas saberem acessar e encontrar os documentos. Essa questão do site eu vou te ajudar, doutor. Muito obrigado. Tá? Outra coisa, já que eu posso pedir mesmo, eu quero fazer agora essa live aqui mais resumida por meio de um PowerPoint, para explicar com todo respeito para os senhores coronéis e generais, não só da reserva, mas também da ativa, com todo respeito, que o caminho sugerido aqui é um caminho totalmente legal, não há sequer uma vírgula que saia das chamadas 4 linhas que os senhores gostam de falar aí. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer te conhecer, parabéns a você que eu não sabia quem você era, e se tiver de lá de novo, se quiser me dar a oportunidade, estou na área. Obrigado. É isso aí, doutor Wilson. Na verdade, a equipe da Grão já falou com o nosso diretor ali, vai te ajudar a fazer esse PowerPoint, para divulgar ainda de forma melhor, né? A gente respeita muito sua opinião, como eu falei, aqui é um podcast democrático e você nos honrou muito aqui com a sua presença hoje, tá? Muito bom. Eu queria sugerir, com todo respeito,
Senador Rodrigo Pacheco, participar aqui de um bate-papo aqui conosco. Senador Rodrigo Pacheco, manda para ele aí, pessoal, participar do podcast aqui. O senhor é o homem do povo, não pode se esconder e nem fechar a porta da casa que pertence ao povo, não é de Vossa Excelência. E o povo não vai aceitar mais fechar a casinha, para ficar escondidinho. Obrigado. E é isso aí, doutor Wilson. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos pela audiência. Não compre carro pela internet, não. Vem na agência alta aqui. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau.